Ah, tá vendo se tá passando realmente? Tá, tem certeza? Gente, olha só, muito obrigado. Meu nome é André Salles, do Inspírito Instituto, e eu vim aqui hoje, nessa primeira live do Instituto, escutar um pouco a história da Eli Campos, do Rio de Janeiro, do Brasil. Como a gente tinha comentado em um vídeo anterior, né, o objetivo desse canal, antes de mais nada, é trazer histórias que sejam histórias interessantes, que sejam histórias impactantes, histórias de exemplos simples de coisas que aconteceram com as pessoas. E a Eli, ela tem um canal muito interessante, que é o Conexão Invisível. Ela tem recebido muitas pessoas para falar sobre espiritualidade, dos mais diversos tipos, né? Então, tem pessoas que vão para falar, aí ele pode falar um pouco mais sobre o canal dela, mas tem pessoas que vão falar sobre qualquer tipo de conexão com o invisível. Eu acho que esse é o grande ponto, certo, Elê? Sim. Então, para começar essa live, né, que é uma live só de start, né, desse nosso canal, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, como é que você chegou a desenvolver o Conexão Invisível e contar um pouco dessa sua história, tá? Sim. Então, André, boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no teu canal, dando pontapé inicial aí, né? Nesse projeto lindo que eu tenho certeza que vai prosperar muito, vai alcançar muita gente. O teu objetivo é lindo, o teu propósito é lindo, e eu estou muito feliz e grata por ser a primeira pessoa a estar aqui, né? Você me dando as boas-vindas. Então, como você mesmo disse, eu sou Eli Campos, eu sou do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho um canal, que é o Conexão Invisível, onde eu recebo convidados falando sobre espiritualidade, enfim, em todas as conexões que algumas pessoas têm, mais do que outras, com o mundo invisível, né? E aprender, porque eu sou uma aprendiz, uma buscadora, eu sou interessada nessa parte espiritual. Aconteceram algumas coisas na minha vida que me levaram a esse caminho, né? Então eu fui galgando, eu estou galgando, aprendendo cada vez mais, me aprofundando, porque foi onde eu encontrei sentido para as respostas que eu tinha, tá? Eu vim de um mundo corporativo, onde eu fui gerente de banco por 23 anos, então totalmente focada na Matrix, na 3D, em resultados, em metas, enfim, onde eu não tinha amor por aquele trabalho, eu fazia porque era necessário, né? Porém, um amor, uma verdade, assim, de alma, de propósito, eu não tinha com isso. Eu não me identificava. E isso foi cada vez crescendo mais dentro de mim, essa não identificação com aquele personagem, com aquele ambiente. E aí, como dizem, a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né? Eu, pessoalmente, né, eu sempre tive uma mediunidade, onde eu nunca quis trabalhar, me envolver, desenvolver com isso. Eu não queria isso. Isso era sempre tudo muito sufocado dentro de mim. Porém, quando chegou 2020, veio o quê? A pandemia, né? E aí eu fui obrigada, porque com esses acontecimentos da pandemia, eu perdi o meu esposo, que eu estava casada há 10 meses, né? Aos 38 anos, ele teve um infarto agudo do miocárdio e faleceu. Exatos isso foi em março, no dia 13 de março. Quando foi dia 15 de março, né, foi decretada a pandemia, exatos 3 meses depois, o meu pai faleceu, né, de Covid, e aí eu me desfiz das minhas coisas e voltei a morar com a minha mãe, porque ficou eu e o meu filho, de 7 anos de idade na época. E aí eu voltei a morar com a minha mãe. E aí nós fomos juntas, tentando nos reerguermos, né? Uma dando suporte, apoio, e eu comecei a me envolver com a espiritualidade. Por quê? Deixa eu contar por quê. Porque o meu esposo, ele começou a vir em casa para ir ao banheiro, beber água, e eu comecei a ver aquilo, trocar de roupa, sabe?
Uau. E aí eu comecei a ver isso. Tanto que eu cheguei a comentar com meu pai e com a minha mãe que isso estava acontecendo. Só que eu não tinha nenhum conhecimento de onde buscar ajuda. A família dele é evangélica, então, assim, eu tinha essa barreira, né, para poder estar falando para alguém. Com quem eu tinha abertura eram os meus pais, a minha família. Eu falei para eles. E onde eu encontrei ajuda foi em centros espíritas online, lugares que faziam prece, né? Que eu pedi para poder fazer prece para ele, porque eu percebia que ele não sabia que tinha falecido. Ele não sabia que tinha desencarnado, sabe? Entendi. E aí depois eu vim morar com a minha mãe, e aí eu trabalhando e tal, eu me programei para tirar férias em maio, que meu filho fazia aniversário, né? Faz aniversário em maio. Quando foi no dia 28 de abril, ou seja, eu não tinha nem feito um ano, eu ia sair de férias na sexta-feira. Na quarta, eu tinha comprado passagem aérea para viajar com a minha mãe, para dar uma espairecida, né? Quando foi na quarta-feira, a minha mãe teve um choque cardiogênico e faleceu. Do nada. A minha mãe estava ótima. Uau. Minha mãe estava ótima e a minha mãe faleceu. E aí, inclusive hoje, eu até estava me lembrando de um outro episódio. Quando foi em fevereiro, uma prima minha queridíssima, era a prima que eu mais amava, uma prima minha que era deficiente auditiva, ela faleceu também de câncer. Então, assim, foram 4 perdas muito significativas na minha vida que me fez repensar tudo. Eu cheguei num lugar que eu não desejo para ninguém, sabe? Porque eram pessoas muito queridas, muito próximas, os meus pais principalmente, né? Que eram o meu apoio, a minha base, o meu suporte, né? Porque eles não eram só meus pais, eles eram meus amigos. E tudo isso, eu fui jogada num abismo onde eu sabia que ali não era o meu lugar, que eu precisava sair dali. Então, assim, o primeiro movimento que eu fiz foi de me mudar da casa que eu estava, né? E comecei a mergulhar, a querer aprender de tudo e de todos. Eu não deixava a minha mente vazia. Deixa eu fazer uma observação. Às vezes eu escuto o seu áudio um pouco fechadinho, assim. É? Agora, Será que é a sim. internet? Será que é a internet? Não sei. Assim tá ótimo agora. Tá Assim tá bom, perfeito. É. Então, assim, eu fiquei nesse lugar que eu sabia que não era o meu lugar. E na outra ponta, eu não deixava a minha mente ficar vazia. Tudo que era 24 horas alimentando a minha mente com coisas relacionadas à espiritualidade, à vida após a vida. Existe até um canal no YouTube chamado Afinal, que somos nós, que traz muitas experiências de EQM, né? Então, eu comecei a me interessar por uma parte também científica desses relatos, porque são validados por cientistas, enfim, por médicos que atuam nesses segmentos. Então, assim, eu precisava disso. Eu precisava encontrar um motivo para continuar vivendo, embora eu tivesse meu filho. Mas chega aquela depressão, né? Chega e vem, né? Avassaladora. E meu primeiro pensamento para começar a querer sair daquele lugar é assim, ó, Deus não erra, tá? Deus não erra. Então, se aconteceu dessa forma, era porque tinha que acontecer assim, ok. Segundo pensamento, eles não queriam me ver nesse lugar. Eles não iam querer me ver aqui. Então, eu pegava todas as forças que eu tinha e um dia de cada vez, como no Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Só por hoje eu vou tentar viver melhor, só por hoje, e eu fui me reconstruindo. Em 2022, a empresa onde eu trabalhava lançou um plano de demissão voluntária. Como eu já tinha bastante tempo de casa, né, eu me candidatei, porque eu descobri que o que eu tinha de mais precioso era o meu tempo, tá? Eu não queria mais desperdiçar ele num lugar onde não fazia mais sentido. E lá dentro desse meu trabalho mesmo, eu já sentia uma necessidade, eu sentia como se eu fosse uma mola encolhida, como se eu estivesse ali perdendo tempo.
como se eu tivesse que realizar algo, tá? E que não era ali. Eu tinha que fazer algo. E que era pelo coletivo, em prol do coletivo, não apenas do meu próprio umbigo, algo que fosse além, sabe? Então eu comecei a estudar, a aprender, a me interessar, e com a demissão voluntária eu me desconectei. E aí eu vim para outro lado, né? Me aprofundei mais nos estudos, eu sou formada, né, graduada em marketing, e aí eu comecei a me envolver com isso de uma forma mais profunda. Eu busquei ferramentas para continuar me sustentando, né, fazer a manutenção financeira. E aí até que eu cheguei nesse canal, o Conexão Invisível, que é onde eu... É um canal pequeno ainda, né? Mas onde não é o meu foco principal a quantidade, sim a qualidade do conteúdo e os conteúdos serem atemporal, sabe? Eu creio que as pessoas são ajudadas na hora que elas precisam ser ajudadas com aquele conteúdo que eu levo, porque é muito importante. Onde eu encontrei muito apoio, onde eu encontrei muita ajuda, foram em conteúdos gratuitos, ricos, assim, com um propósito muito grande. Eu encontrei muito suporte nesses canais no YouTube. Eu dormia escutando, eu acordava escutando, eu tomava banho escutando, eu ia no carro escutando. Então, assim, tudo que agregava para a minha vida, para eu sair daquele lugar, o próprio algoritmo e a minha busca eram sintonizados e aquilo ali me entregava mais daquilo. Compreende? Entendi. Olha Então, só, enfim, eu conheço parte dessa história, agora você está deixando as coisas mais claras para mim. sim, Então, para mim também é uma surpresa esse histórico todo, né, que você está me trazendo. sim, Eu quero pontuar algumas coisas que eu acho que a gente pode falar, porque eu acho que são pontos incomuns em muitas pessoas que estão acontecendo isso. sim, Primeiro, eu conheci várias pessoas que também tiveram essa situação que você passou, né? sim, Não foi uma, foram várias, né? Inclusive sim. tem uma grande amiga minha, uma senhora que perdeu 2 filhos e o marido no Covid. Nossa, Entendeu, Zé? Ficou só ela e é, o outro filho mais jovem, né? Então, nossa, assim, esse impacto, né? Esse impacto, ele não, eu não vejo e eu não consigo analisar esse impacto só pelo Covid, tá? Então, eu não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui agora, mas eu acho que 2020 não, para mim, não está marcado como o ano do Covid, mas está marcado pelo ano do despertar das pessoas. sem dúvida. Eu me recordo que também foi um ano em que eu também tive né, o meu despertar assim de uma forma mais evidente, né? Que eu fui parar Sim, numa montanha sozinho, comi um eremita e fiquei dormindo lá na montanha, lá no Monte Shasta, na Califórnia, e muita coisa aconteceu, mas enfim. Eu vejo 2020 como um ano de marca, assim, sabe? sim, De mudança de mentalidade das pessoas. Primeiro, que as pessoas elas tinham a necessidade de estar em casa por conta de tudo que estava acontecendo. Pessoas que perderam muitos familiares por conta do Covid, sim, tá? Então, assim, o medo da morte iminente, ele muda a cabeça das pessoas. E o fato das pessoas estarem dentro de casa, fazendo home office, conseguindo trabalhar de uma forma diferente, fez com que as pessoas buscassem não só superar esse medo, mas também dar um passo adiante nesse processo de descoberta de uma nova forma de trabalhar, sim, descoberta da espiritualidade, porque todo mundo teve que falar sobre espiritualidade em 2020, né? Então, assim, sim, foi eu vejo 2020 como um salto quântico no nível de consciência das pessoas, né? Então, esse sim, despertar que todo mundo fala, ele realmente teve um salto muito significativo, quântico, sim, em 2020, tá? E eu vejo que a consciência das pessoas, sim, ela deu um grande salto por conta de tudo que foi visto, né? sim, Então, assim,
uma pergunta que eu acho que é interessante. Você falou que você era bancária, que você fez uma migração, né, da estrutura organizacional tradicional, né, para uma estrutura sua, única, e de coisas que você está fazendo, que você está se virando e buscando desenvolver o canal e uma série de outras coisas. Como que foi isso para você? Primeiro que ser gerente, trabalhar num banco no Rio de Janeiro já é algo interessante. Bem interessante. Ainda mais a região que eu trabalhava na Penha. Uau. Então, eu não sei se você já ouviu falar da Penha, mas as pessoas que estão nos assistindo aqui sabem um pouco de Rio de Janeiro, sabem que a Penha é um lugar complexo, né? Então, assim, é complexo mesmo. Então, assim, é uma região de muita violência. Trabalhar num banco, né, demanda muitos cuidados, muito estresse, muita sobrecarga emocional, inteligência emocional. E aí, uma coisa que eu queria até comentar, você falou sobre home office, né, na pandemia. Eu não trabalhei um dia de home office. Eu trabalhei presencial, porque eu não tinha nenhum tipo de doença que me limitasse. O meu filho também não tinha asma, não tinha nenhuma doença, né, crônica que precisasse do meu contato. Então, meu filho ficava com a minha sogra. E aí, tinha aquele cuidado. Teve uma época que meu filho ficou um mês na casa dos meus pais, e do meu irmão, aliás, e eu sem nenhum contato com meu filho. O único contato que eu tinha com ele era pelo terraço. Eu chegava, olhava e pronto. Porque eu ficava exposta, entende? E aí, nesse momento de luto, não foi fácil. E aí, voltando a falar da transição de carreira, né? Eu sabia também que isso não seria fácil, tá? Porque não é fácil. Você, quando é empreendedor, quando você escolhe fazer um trabalho, né, onde você tem que se motivar, e eu não tinha motivação muito grande dentro de mim na ocasião, né? Então, assim, eu busquei me motivar, eu busquei aprender outras coisas. Eu sou praticante de barras de Axis, tá? Eu fiz alguns cursos de terapias holísticas e eu sou uma apaixonada, né, pelo autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu trabalho também com corretagem de imóveis. Então, eu acabei, eu faço um pouco de cada coisa, tá? Mas que no final acaba as coisas se sintonizando e dando certo. O meu objetivo principal com o meu canal, com lá o Conexão Invisível, é trazer as pessoas para esse lado consciente da espiritualidade, que a vida não termina no túmulo, existe vida após a vida. E assim, eu acho que o mais importante que eu vejo nisso tudo, André, é nós nos colocarmos numa posição mais consciente sobre quem nós somos, sabe? Sobre a nossa autorresponsabilidade com a nossa vida. Que não é fácil, tá? Isso não é uma receita de bolo. Para cada um, a dor acontece de uma forma, cada um percebe com as informações que tem a dor, né? Mas eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim que eu não podia ficar naquele espaço. Então, quando vinha uma tristeza, uma depressão, eu sabia que eu tinha que levantar, eu não podia cair. Então, assim, tudo isso foi um tijolinho que dia após dia eu fui, sabe, construindo uma base, porque eu me perdi como pessoa, como mulher, eu me perdi como filha, eu deixei... Meus pais eram muito amigos meus, cúmplices, parceiros, sabe? Então, a gente tinha uma amizade, um relacionamento, uma conexão absurda. E aí, aos poucos, eu fui descascando essas camadas para encontrar quem é ele hoje, sem esses apoios. E eu também eu tive muito auxílio de terapia, né? Eu fiz terapia. E coloquei o meu filho também para fazer terapia, porque eu precisava que ele se tornasse um adulto emocionalmente saudável também. Porque ele começou a engordar, entendeu? Então, um dos motivos de eu ter aceito o PDV era
necessidade de estar presente na criação dele, porque eu não considerava justo com ele deixá-lo de manhã, chegar à noite em casa, tá? E estressada, aquela coisa toda, e não criar o meu filho, não, no momento que ele mais estava precisando, eu não estar ali. Então, nós precisávamos um do outro. Eu acredito até que eu precisava mais dele do que ele de mim, tá? Porque criança, eu acho que compreende as coisas com muito mais facilidade. A psicóloga até falou para ele, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual o caminho que você encontrou, tá? Mas dentro da cabeça dele, o luto está muito arrumado, está muito organizado dentro do universo dele infantil, né? Então, graças a Deus, é isso que eu preciso. Isso deve ter sido outra coisa bem complicada, porque assim, como você mesmo falou, né? Sim. Você imagina, passando por toda essa situação, trabalhando num lugar que você não tinha mais uma referência de trabalhar. Sim. E ainda tendo que segurar uma barra, que é deixar claro para o seu filho o que é a vida, né? O que é a morte, o que é a vida, e superar tudo isso. Para mim, você é um exemplo de superação, né? Então, a sua história, para mim, é o que está colocando aqui. É o despertar da consciência através do exemplo de superação. E assim, quantas pessoas não precisam escutar essa história, né? Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão passando por essa mesma dificuldade, né? Claro, em proporções diferenciadas, mas poxa vida, eu tenho o canal O Espírito, o objetivo dele é justamente esse, é trazer para as pessoas essas histórias de superação, né? Sim. Porque eu acho que as pessoas, elas acabam se conectando com isso e falam, não, né? Se a Elê pôde, não, eu também posso, sabe? E enfim, eu acho que essas histórias, elas são base de desenvolvimento para a mudança das pessoas, né? Tanto é que você, dentro de todo esse processo, você descobriu um caminho que é começar a entender o que é algo que é terapêutico, que é a barra de Access, e a partir daí, com o teu canal, começou a entender uma série de outras coisas, né? Quais são as outras... Por exemplo, hoje se a gente for falar assim, da Elê, quais são as suas técnicas? Não sei se você é uma terapeuta, ou se pode dizer que é uma terapeuta, ou uma estudante de terapias holísticas, ou uma pessoa que está buscando isso, mas quais são as técnicas que você tem, as coisas que você conhece, aquilo que você se interessa, seja ela do ponto de vista holístico, de terapias, ou de expansão da consciência para a espiritualidade? Sim. Eu sou praticante de barras de Access e eu descobri que, de alguma forma, o trabalho que eu faço com as barras de Access, entenda, eu venho de um mundo corporativo, onde não tinha... Era muito diferente a dinâmica do trabalho, tá? E eu descobri, com as barras de Access, que quando eu fui fazer o curso lá, eu nem sabia direito do que se tratava, mas eu sabia que eu fui chamada para isso. Então, eu descobri que algumas pessoas, quando eu corro a barra dessas pessoas, eu tenho resultados de cura nessas pessoas que são fantásticos. Isso é algo que me deixa muito maravilhada com a barra de Access, a minha relação com ela, tá? Na outra ponta, eu nunca consegui receber R$1 pelas barras de Access. Porque eu fico tão maravilhada. Dizem que isso, as pessoas que trabalham com barra de Access falam para mim que isso é um interessante ponto de vista, que eu criei para mim. Porque eu vejo as pessoas terem um resultado tão espiritual, vamos dizer assim, tá? Que eu não consigo cobrar as pessoas. Então, acaba sendo mais um trabalho voluntário, terapêutico, né? Que eu escolho me dedicar em prol de outras pessoas. Mas eu também já estou escolhendo mudar esse interessante ponto de vista. Porque isso é importante. Porque é uma habilidade que você tem. E isso é importante, porque assim, na realidade, não é que você está cobrando, é uma troca energética. Exato. Né? Isso,
a mesma coisa que você sentar no divã de um psicólogo. Você tem que pagar o Exato. seu psicólogo, entendeu? É. E ele vai te ajudar a chegar nos pontos que você sozinha não conseguiria chegar. Então, assim, Exatamente. eu também acho muito isso. Eu estava lendo sobre o rei Arthur e Merlin, né? Eu vou comentar isso aqui, só um comentário, porque eu acho que cabe, né? Em uma dessas frases, né, um desses ensinamentos que o Merlin deu para Arthur, porque praticamente foi o Merlin que criou o Arthur, ele fala assim, que o Arthur começa a perguntar das situações que acontecem, né, do caos que acontece, das guerras, etc. Então o Merlin começa a explicar para ele o seguinte, fala assim, para as pessoas começarem a acreditar no universo que elas mesmas criam, é necessário que exista um caos. Porque através desse caos, essa pessoa vai chegar a um ponto em que ela fala, agora é com você, eu já não posso mais. E aí o universo começa a se reorganizar em volta dela. Sim. Né? É como se, por exemplo, um navio naufragasse hoje em um espaço da costa do Brasil, seja Salvador, no Rio de Janeiro, etc. Aquele navio hoje, seja um barco pequenininho, ele vai sofrer com esse acidente. Mas daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, esse navio vai servir de vida para todos aqueles moluscos, para tudo aquilo que está ali, porque o universo, através do caos, ele vai se reorganizar. Sim. E essa é uma partícula de fé, né, de acreditar. E aí o Merlin fala assim, tudo que a gente lança ao universo, ele acontece. Independente se a gente está vendo ou não, isso vai acontecer. E aí ele faz uma analogia muito interessante que é assim, você está dormindo, você está respirando sozinho, seu pulmão está respirando, o seu coração está batendo sozinho, você não precisa fazer isso, né? Se você vai fazer algum movimento, se você vai dirigir o carro, sua perna, seu braço, eles se movimentam sozinho através do músculo. Então não é algo que você precise se esforçar para fazer isso, né? Então existem determinadas coisas que a natureza e o universo já criou para trabalhar no stand-by. Sim. Então, e existem os movimentos constantes de maré, das fases cheias e rasas da nossa vida também, né? Então, essa onda, que é esse ciclo que a gente vive, que é essa vibração, ela, junto com a nossa própria energia, ela cria todo um sistema em volta de nós, quando a gente cria esses desejos, para que o caos que está à nossa volta se reorganize. Sim. Então, foi necessário perder alguém, perder algo que para mim era importante, para entender o desapego e ir para uma montanha e aí ter uma outra visão da minha própria vida e voltar para mim próprio, para saber que eu realmente tinha que fazer a minha revolução interna, a minha revolução humana, né? Foi preciso ter um raro ataque para eu voltar e falar assim, pô, agora eu já passei da minha hora de não fazer nada, de não me mover em relação a levar as coisas para as pessoas, em relação a falar com as pessoas. Então, por isso que eu estou aqui, conversando com você, né? Sim. E eu fico muito contente de estar aqui. Hoje eu vou fazer, esse vídeo é muito curto, a gente tem, deixa eu ver quanto tempo aqui, eu não sei, a gente tem meia hora. Eu não quero fazer um vídeo muito longo hoje, porque possivelmente no Brasil já é tarde, aí aqui são 8 horas, aí são as 10, né? Então você tem que dar atenção para o seu filho, etc. Mas eu gostaria de conversar com você mais uma vez, antes de terminar essa live. Eu fiquei sabendo, por entrelinhas aqui, que você tem um curso, ou você junto com uma outra menina de outro canal. Sim, com a Dila, do Portal Iluminar. Com a Dila do Portal Iluminar. Isso, tá certo. exatamente. Nós E você tem um curso de prosperidade. Exatamente, um curso chamado Chaves para a Prosperidade, que é do Instituto Conexão Invisível, tá?
onde agora, a partir do ano de 2025, a gente tem alguns projetos para workshop, palestras, desenvolvimento mesmo desse lado de espiritualidade, trazer para o grande público, né, de forma presencial até, esse tipo de conteúdo. É claro que de uma forma mais acessível, para que as pessoas possam ter esse tipo de conhecimento, tá? E a gente lançou esse Como curso. chama? As chaves da prosperidade. Chaves para a Prosperidade, exatamente. Tem lá no meu Instagram, @elecampos, tá? Vou E-L-E. colocar. Ah, você vai Peraí. colocar? É. Você me ensinou, agora eu vou colocar aqui. Só Ah, não sei se sim. eu vou colocar o circunflexo, porque aqui não tem o circunflexo. Ah, tá. É um pecado em inglês, não tem a mínima ideia, mas vamos lá, peraí. Tem o Hzinho, tá? H, Campos. Tá. Lá tem o link no meu Instagram. Então, assim, tem muita coisa boa para chegar agora em 2025, né? Muitos projetos em andamento, muitas parcerias em andamento, porque eu acredito que a união faz a força. A gente juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente pode trazer informação de qualidade, informação, divulgar mais a espiritualidade. Como eu falei, não é quantidade, e sim qualidade. Sim. A própria espiritualidade vai se encarregar de levar o conteúdo para quem precisa chegar. Esse nosso conteúdo é atemporal, André. Então, assim, o que foi falado aqui hoje, tá? É para inspirar pessoas, é para fazer, para que as pessoas inspirem a alma, o espírito delas, como diz o nome do teu canal, né? Espírito. É para as pessoas inspirarem o espírito, sabe? A se desenvolver, a crescer, a expandir. Gente, o que não cresce está doente. Então, é muito importante que nós estejamos saudáveis para continuarmos o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa expansão, tá? Isso é magno na nossa vida. E a gente precisa ter consciência de quem a gente é no mundo, do nosso papel no mundo, para o coletivo e também de forma individual. Porque eu preciso estar bem para que o mundo, é como o lance lá do avião, né? Você é a máscara de oxigênio, primeiro é na gente. Então, você precisa estar bem com você mesmo para que você possa transbordar, expandir e alcançar outras pessoas ao teu redor. Então, é isso que eu queria falar para vocês, Que bom. inspirar vocês. E, Andréa, mais uma vez, muita gratidão por estar aqui no teu canal. Espero ser pé quente, que Deus, a fonte infinita, soberana, abençoe esse teu projeto, abençoe teu propósito e que expande, André, expande. Ok. Eu que agradeço, ali. Para mim é uma honra poder ter você aqui. Como realmente você falou, né? Dar um pontapé com o pé direito já, né? No Sim, canal. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas coisas que vão aparecer aqui no canal, que são diferentes, que eu acho que vale muito a pena. Eu vou trazer uma série de coisas novas para as pessoas, mas sempre com esse tema, sempre com essa mensagem, sabe? sim, De que a história das pessoas pode motivar, de que a história das pessoas pode incentivar, né? sim, E assim, quanto mais pessoas puderem ver, né, sim, que é possível, né, que pode ter esperança, que pode ter sim, fé, né? sim, Aliás, fé é justamente isso, é você crer cada vez mais, né? sim, Você crer a ponto de que tudo aquilo que você faz possa ser concretizado, ter fé de que realmente tudo isso vai acontecer. sim. Então, assim, eu quero agradecer para você muitíssimo, né? Já é tarde aí no Rio de Janeiro. Relaxa. Estamos aí, aqui é inverno, né? Aí é verão, então, quer Aqui é dizer, verão. você está podendo aproveitar um pouco mais do que eu aí, né? Hum. Apesar de que eu estou na Flórida, não estou na parte de cima, né? Então, Ah, sim, sim. estou tranquilo, né? Mas para cima que tá gelado, viu? O bicho tá gelado. Imagino, Nova York, imagino. aquele lado lá, ali o negócio tá pegando. Aqui tá um calor de 36 graus hoje. É. Tá Bom, um bem grande quente. abraço para todos.
né? Muito obrigado. Eu nunca pensei que ia falar isso, mas, por favor, deixe um like aqui, deixe um joinha, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, para que a gente possa estar sempre, quando tiver um vídeo novo, tá chegando para você. E aí, a partir daí, você reencaminhar, né? Comentar, reencaminhar esse vídeo para outras pessoas, reencaminhar esse vídeo para quem você acha que deve ser encaminhado. E eu tenho certeza, né, que essa mensagem, né, de superação que você deu aqui hoje, ele vai chegar e vai tocar o coração das pessoas. Tenho certeza absoluta. Tá? Muito obrigado pela sua inspiração. André. Muito obrigado por me inspirar aqui hoje. Obrigada. Um feliz ano novo para você, tá? Feliz ano novo para todos. Né? Sim, que a gente feliz Natal atrasado, né? Não deu tempo de fazer antes do Natal, mas enfim. Feliz ano novo para todos. Né? Obrigada, para você também, para quem está nos assistindo também, um feliz ano novo, tudo de melhor, que você expanda no ano que vem, cada vez mais. Você também. Grande beijo para a Dila também. Beijo, Dila. Tchau, tchau. Tchau.